Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Papo com a Rai, podcast da vereadora Rai de Almeida. Eu sou a Jennifer Garcia e o tema deste podcast é a campanha anual chamada Agosto Lilás, que busca enfrentar a violência contra as mulheres no âmbito nacional. Nesse papo, claro, a vereadora Rai de Almeida, que é vereadora aqui em Piracicaba, pelo Partido dos Trabalhadores e está no seu 4º mandato não consecutivo. Rai é advogada e procuradora especial da mulher na Câmara. E Karina Pereira Sabedotti. Karina é psicóloga, especialista em segurança pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pela Unicamp, psicóloga jurídica na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e psicóloga clínica. Bom, eu vou abrir esse bloco, querendo que vocês falem aqui pra gente, para que quem está assistindo a gente, né, que possa entender melhor o que se trata, né, que é o Agosto Lilás, qual a importância dele. Então, passo a palavra para a Rai começar falando. Bom, o Agosto Lilás, ele é uma proposta surgida por ocasião da criação da Lei Maria da Penha. Então, quando foi criada a Lei Maria da Penha lá em 2006, 7 de agosto, consequentemente também foi criada esse mês de agosto, o mês considerado, denominado Agosto Lilás, que é para fazer esse trabalho de mobilização, de dar visibilidade e conhecimento desta lei que vem atender as mulheres em situação de violência. Na verdade, ela vai caracterizar o que é violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica e também todas as ações e políticas públicas, porque também vai orientar a própria lei, vai orientar toda a questão da implementação de ações políticas, sociais, econômicas, jurídicas, para atender, proteger essas mulheres em situação de violência. Então, a lei, este Agosto Lilás, ele tem como essa proposta fazer toda essa discussão, porque esta lei também é uma lei de transformação da vida das mulheres. Ela é um instrumento que foi criado, tanto que ela é uma das 3 leis mais importantes do mundo, que vai dar todos os instrumentos para fazer com que essa mulher saia desse ciclo da violência, que tanto nós falamos no cotidiano, né? E também fazer com que a vida dessas mulheres sejam transformadas do ponto de vista da sua liberdade, da sua autonomia. Então, um pouco isso, assim, bem rapidamente, é esse o objetivo do Agosto Lilás. Aí eu quero agradecer a você, Jennifer, de estar aqui conosco, agradecer a Karina de ter aceitado o convite para esse bate-papo aqui hoje, Com certeza. e agradecer também a vocês que estão aqui nos acompanhando, o Alê, Lucas, Gabriel e o Tiago. Tá? Então, muito obrigada. Bom, a gente reconhece, né, a importância da Lei Maria da Penha. Acho que não tem como a gente não reconhecer o avanço que isso é para nós, mulheres, e, enfim. Mas eu vou passar a palavra agora para a Karina, para também falar um pouco das dificuldades das mulheres, né, para se ter acesso à Lei Maria da Penha. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Eu acho que um ponto de começo importante é a gente pensar que a cada ano a campanha do Agosto Lilás ela tem um foco diferente. O que a gente, com o mapa da violência recente, publicado em 2024,
publicado pelo IPEA, né? O que ele nos mostra no que diz respeito à mulher? Que 57% das violências, e aí pensando todos os tipos de violência, os 5 elencados na Lei Maria da Penha, mas outras formas de violência, como o crime de stalker, né, que é um crime muito atual, que é essa perseguição que pode se dar tanto fisicamente quanto virtualmente. Mas eu acho que é importante a gente entender que a campanha esse ano tem a Lei Maria da Penha como um ponto de referência, porque 57% dos crimes acontecem no âmbito do lar das mulheres. Me recordo uma vez, Rai, que a gente estava junto e a Rai falou, o lar não é um lugar seguro para as mulheres, né? Enquanto apenas uma percentagem de 11% dos homens tem a morte relacionada ao ambiente do lar, 57% das mulheres têm as violências sofridas no ambiente do lar. Então, nada mais inteligente de se pensar prevenção e proteção do que a gente colocar o foco da campanha desse ano na lei que lida com a violência doméstica. É importante ressaltar que a violência contra a mulher não se dá só neste ambiente. A gente tem um ambiente virtual, um ambiente de trabalho, enfim, os próprios espaços públicos, né? Mas ela foi pensada na Lei Maria da Penha como um ponto de referência, justamente porque dá para a gente prevenir o agravamento da violência doméstica. Né? Acho que é uma coisa que a gente pode desenrolar um pouquinho mais, desenrolar um pouquinho isso. Tanto que, bem rapidamente, o foco da campanha em nível nacional, o mote dessa campanha em nível nacional pelo governo federal, por meio do Ministério das Mulheres, não deixe chegar ao fim. Ligue 180, né? Então, assim, esse é um mote super importante. E aí, como a própria Karina falou, nós precisamos, se queremos salvar a vida das mulheres, as mulheres precisam de ter ações concretas para que a vida dessas mulheres sejam protegidas, porque é alarmante o número de violência contra as mulheres, que depois a gente também vai falar um pouco sobre isso. Eu queria até sugerir, né, que a gente pudesse falar até um pouco do que quando a gente fala de violência contra a mulher, eu fico imaginando uma mulher que sofre violência, mas que não consegue muitas vezes identificar ou que acha que vai passar, né? Daqui a pouco passa, foi só hoje. Alguns tipos de violência que acontecem dentro de casa e que podem e que a gente pode citar, né? Para que elas possam. Olha, eu assim vou dizer até de experiência própria. Às vezes eu já passei por violência doméstica, você passa pela violência, você vê que não é normal aquilo, que tem algo estranho, mas você acredita, porque como você está enamorada por aquela pessoa, aí você acha que ele não vai voltar. Até porque também, quando esse agressor pratica alguma violência, ele fica extremamente amável logo em seguida. E aí você fica muito confusa nessa situação. Isso assim, é uma situação bastante atípica na violência doméstica, porque você tem o ataque dessa violência, depois você tem um período de namorados, sabe, essa coisa de paixão, aí depois volta de novo. E é por incrível que pareça, só que ela vai sendo gradativa, essa violência. E aí você demora um tempo. Você percebe, mas também você demora para tomar a decisão, porque não é fácil, porque você vai também sendo acometida por um medo, você sofre muitas chantagens, ameaças, então você também, a sua vida passa a ser marcada por um medo. Se eu sair dessa relação, como que eu vou fazer, né? Então, acho que tem essa situação. E tem outra questão, que não poucas as mulheres que estão em situação de violência, elas têm filhos. E elas não querem se separar. E também tem a dependência econômica, também, que é outro fator bastante complicado no caso das violências domésticas, essa dependência econômica. E aí a gente precisa, por isso que nós precisamos ter ações para que as mulheres também possam ter a sua independência econômica e ela poder se libertar da violência. E dentro das políticas públicas, uma delas é essa questão da independência econômica. Com certeza. A Lei Maria da Penha, né,
puxando aí o mote da campanha desse ano, ela traz taxativamente o rol de 5 violências, né? Embora a gente, como falamos no início, a gente tenha mais, mas a classificação da legislação são 5 violências: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá? E aí, antes de a gente dar um passeio sobre elas, assim, eu acho que é importante também reforçar que o que gera violência nesses números absurdos contra a mulher é uma estrutura patriarcal que diz, como mensagem principal, mulheres são inferiores aos homens. Então você pega essa ideia central e estende ela para qualquer âmbito onde haja um homem e uma mulher. Então, mulheres são inferiores na capacidade de trabalho. Mulheres são inferiores na gestão e na vida no lar. Mulheres são inferiores, enfim, do ponto de vista da liberdade com o próprio corpo. Né? Mulheres são inferiores intelectualmente. Então, essa lógica, ela vai se desdobrando. Ela é estrutural, porque o machismo ele é um dos pilares da nossa sociedade, porque essa ideia ela é uma ideia naturalizada. E ela vai, na prática, acontecer de várias maneiras. Dentre elas, o que não é incomum, que a Rai fala das dificuldades de romper com uma relação que está no ciclo da violência, porque isso que falamos, né, a agressão, vem a tensão, vem a agressão, vem a culpa de parte do agressor, a tentativa de reparar no que a gente chama de lua de mel, e no início do próximo ciclo, essa agressão tende a piorar. Por isso que nós falamos, foco é na Maria da Penha, porque na violência doméstica, se nós pegarmos esse ciclo no momento que antecede o agravamento, ele dificilmente chegará num feminicídio. Acho que a gente pode pensar um espectro, a régua, que vai desde coisas muito simples até a morte, pelo fato de ser mulher, né? Então, acho que isso é uma questão importante a gente pensar também, né? Não, e eu acho que aí a gente pode até entrar nessa questão, né? A gente está falando do agosto lilás, e aí a gente está falando de uma campanha para a gente se conscientizar disso, né? Para as pessoas se conscientizar disso, mas a gente vive índices de violência contra a mulher que são alarmantes. Sim. E eu acho que seria interessante vocês falarem um pouco sobre esse cenário atual. Eu sei que hoje a gente consegue colocar uma lupa nisso também, que antigamente a gente não tinha essa possibilidade, né, de analisar esses dados, mas quando a gente olha esses dados, quando a gente olha esses números, a gente assusta um pouco. Sim. Um pouco não, muito, né? Bastante. E tem acentuado o número, né, de casos de violência contra as mulheres. Eu trouxe alguns números, mas aí eu acho que esses números já são um pouco anteriores ao que a Karina trouxe. Talvez fosse bom a Karina trazer esses números, porque eles já estão mais atualizados, 2024, e eu estou aqui com os dados de 2022, início de 23. Legal. Então, acho que passar para a Karina para falar desses números. E a gente começa a nossa conversa, né? Hoje, assim, 21.700.000 brasileiras no recorte de tempo entre março de 2024 e março de 2025 sofreram algum tipo de violência. Estamos falando de 21.700.000 mulheres. Veja, isso nos mostra a naturalização da violência contra a mulher como um dado concreto dessa relação de submissão da mulher. Porque se você pega o dado e inverte, as mulheres não violam os homens, nem perto dessa proporção. Quem mata e agride? O homem. Segurança pública, isso. O outro homem. Dentro de casa, não. Na rua. Então, quando a gente lê... os homens... Uma vez eu estava dando uma palestra e disse, mas os homens são as pessoas mais assassinadas na sociedade. É possível, sim, por outros homens. E não pelo fato do gênero masculino, mas por outras questões. Sobretudo homens não brancos. E aí a gente entra num outro cenário que tem a ver com racismo e violência racial, né? Então, assim, 21 milhões. Olha lá, isso é 37,4% das mulheres brasileiras, né? Num recorte de um ano. 5,3, né? 5.300.000 mulheres
no intervalo de 12 meses, 5.300.000 sofreram algum tipo de violência sexual. Estupro marital, o estupro na constância do casamento, que ainda hoje é minimizado, é entendido por parte da nossa sociedade como algo possível, né? Nós temos aí 554.000 pessoas do gênero feminino entre 10 e 14 anos que se casaram. E aí estamos falando da violência do casamento infantil. É uma realidade, nosso país é o 4º no mundo em casamento infantil. 4º no mundo em casamento infantil. Esses são dados que comprovam uma estrutura violenta, né, que nos mata. E acho que, inclusive, isso, na verdade, está associado à forma como, dessa sociedade patriarcal, já trazida aqui pela Karina, em que as mulheres, ela nascem com um papel determinado na sociedade, que é o papel da reprodução e do cuidado. E aí, assim, as mulheres que se insubordinam-se a essa tarefa, elas também passam a ter uma violência. Elas também sofrem uma violência, inclusive do próprio Estado. Então, acho que a gente precisa também apontar essa questão. E essa questão da naturalização, acho que é um fato que a gente precisa também botar muita luz nessa questão. No caso recente, agora que aconteceu a semana passada, com a Juliana, que recebeu mais de 60 socos no rosto, os próprios meios de comunicação naturalizaram que ele é um rapaz que sofre de um problema de ficar em local fechado e teve uma cena de ciúmes e perdeu o controle. Assim, a imprensa, os meios de comunicação, os corporativos, naturalizaram a violência. Então, assim, a gente precisa desnaturalizar, porque não é normal, não é natural. Tem mulher que às vezes pode praticar alguma violência, mas isso é infinitamente menor do que essa violência praticada pelos homens. De acordo com uma pesquisa que nós tivemos acesso, 84% dos casos que chegam até o judiciário das violências contra as mulheres é dos homens contra as mulheres. Só 16% que são relacionados às mulheres, mas nunca é no grau de atrocidade, de crueldade, como as praticadas também pelos homens. Sim. Eu queria trazer, a Rai comentou sobre o papel da mulher, né? A mulher, o papel do cuidado, de casa, né? A gente conquistou muitos lugares na sociedade, né? De trabalho, e a gente vem vendo, assim, acontecer isso, acho que principalmente na internet, uma ascensão, não sei, é um termo usado na internet, que é as tradwives, né? Não sei se vocês... Não conheço ainda. Não, mas é uma série de mulheres que têm assumido o papel, novamente, da mulher do lar, e aí projeta essa vida, né? Mostra para as pessoas o dia a dia, como é bom ser daquele jeito, até se vestem de uma forma mais antiga, e é quase como um chamado. Eu li esses dias um artigo falando sobre, um chamado do patriarcado, né, que fala assim, se você tá cansada de lutar, venha para nós, volte pra gente, que tá tudo bem, a gente tá aqui. E aí, esquece que dentro desse cenário, né, onde a mulher cada vez mais assume esse papel de submissão, ela vai sofrer e vai se calar novamente. Um espaço que a gente conquistou de fala, né? Veja, quando a gente fala que é estrutural, dentre outras coisas a gente está dizendo que se o Brasil fosse uma casa, o alicerce teria em dos pilares de fundação, né, de sustentação da sociedade brasileira, o machismo, que traz a ideia e a ferramenta de que as mulheres são inferiores de todas as formas, que perversamente, seja de uma maneira grotesca, direta e visível de uma violência, ela seja violada, ou de uma forma simbólica,
perversa, sinuosa, muitas vezes disfarçada de cuidado. Então, dizer assim, mulher, você está cansada de sofrer? É óbvio, né? Agora, deixe de lutar e venha para o lar. Não, O paraíso. o paraíso. Você não precisa ter uma jornada de trabalho. Você não precisa. Sai disso que essas feministas inventaram. E aí, o que a gente vê, por exemplo, na defensoria? Quando se rompe uma relação dessas, a mulher não tem trabalho, a mulher não tem renda, a mulher muitas vezes não conseguiu estudar e ela não vai ter e vai sofrer a violência patrimonial, porque na hora que houver o divórcio, entendendo que é estrutural, as próprias estruturas, as próprias instituições podem tomar decisões judiciais que vão prejudicar essa mulher. A gente cansa de ver lá na defensoria o questionamento do valor da pensão. Como se o valor da pensão fosse um dinheiro para a mulher viver às custas do homem. Os R$ 200 que ele paga por mês para sustentar um filho. Então, eu estou sendo irônica, mas assim, isso nos mostra que esse canto da sereia, né, volte, né, ande para trás, ele nada mais é do que uma artimanha para nos levar no retrocesso. Tivemos muitos avanços nas últimas décadas, Isso assusta, com legislações, e isso faz com que essa estrutura, que nada de braçada nessa disparidade, nesses privilégios masculinos, ataque os avanços. Então, quando a gente fala de estatísticas como essa, não raro a gente vê, isso é falso, 80% das denúncias são falsas. De onde você tirou esse dado? Esse é um discurso misógino, e aí a gente vê esse movimento das mulheres de volta para o lar, a gente vê o movimento Red Pill, a gente vê os incels, que são esses movimentos, sobretudo movimentos no espaço digital, que o patriarcado ele se reinventa nas suas ferramentas. É uma ideia estrutural. É óbvio que se a gente tem a evolução do advento da internet e da comunicação instantânea, essa comunicação vai tomar esses espaços, vai cooptar jovens inseguros, com as suas inseguranças naturais, e vai dizer assim, você é inseguro porque as mulheres são más. Venha para o nosso lado, vamos sumir a montanha, vamos voltar a ser macho de verdade, o que é um engodo com os homens também. Porque essa macheza, ela não existe, ela é ilusória. Ela também traz, em outro modo e de outra natureza, o sofrimento aos homens. Sim. Eu acho que até isso que você levantou, pra gente falar deles, né? Porque a violência da mulher contra a mulher acontece por conta dos homens. Sim. E aí, o que os homens podem fazer? Quais são as mudanças que a gente podia dizer assim, olha, se o homem hoje fosse mais desse jeito, a gente caminhava para um caminho mais seguro para as mulheres, né? E para as mulheres também entender quais homens, né? Quais os sinais ali no namoro de que aquilo ali tá indo para um lugar que não é muito interessante. Olha, assim, não existe pessoas perfeitas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Agora, a violência contra a mulher, ela é uma condição que foi criada por essa sociedade machista. E aí, quando a gente pensa nesse retrocesso das mulheres, inclusive, querendo voltar para esse trabalho da casa, eu acho que a Karina já foi bastante feliz nisso, é que também os homens, essa sociedade machista, ele não quer o avanço das nossas ações e das políticas pela liberdade plena das mulheres, que as mulheres possam viver o bem viver em todas as situações. Eles não querem esta liberdade da mulher. Porque quando nós falamos em liberdade, nós vamos falar também da divisão sexual de trabalho, nós vamos falar da responsabilidade com o cuidado do outro, da outra. A gente vai falar de você estar em todos os lugares, não ser importunada, e você vai assumir cargos de decisão de poder, seja no legislativo, seja no executivo, seja as grandes empresas. E isso, na verdade, para essa sociedade machista, é uma afronta contra ele, porque não vai ter mais aquela mulher que vai ser a serviçal dele. E enquanto ele chega em casa, olha, pega a cerveja para mim, e aí ele vai assistir a
assistir a televisão, ler o jornal, ler o livro, vai estudar, né? Vai crescer, não, porque tem alguém que sirva a ele. Quando nós dizemos não, essa tarefa é da sociedade, e nós temos que romper com esse modelo de sociedade que o homem sobrepõe a mulher e que a mulher é inferior, então a gente vai buscar uma igualdade, e que é um avanço que já vem lá da Constituição Federal, de 88. Então, assim, a gente precisa apontar para isso. Esta mulher, este homem que nós queremos, que a sociedade tem, faz parte de um processo de transformação. E aí, inclusive, tem muita gente estudando essa questão da masculinidade, que acho que é bom a gente colocar até na pauta um dia essa discussão da masculinidade, que é desse homem que ele é o provedor, que ele pode, que ele não tem dor, que ele não tem sentimento, que ele é razão pura. A gente precisa desconstruir esse homem, porque não existe esse homem. O ser humano, ele é dotado de todos os sentimentos, inclusive de fraqueza e também de fortaleza. Agora, os homens não podem sequer chorar, porque se ele chorar, ele não é homem. Ele é marica, porque assim, o choro está ligado à questão das mulheres. Nós tivemos um presidente que falou que até o fato dele ter tido uma filha mulher, aquilo foi uma fraquejada. Então, a gente tem que romper com isso. Aí passa para a gente pela desconstrução, desconstruir esse homem. E desconstruindo-o, a gente vai fazer com que essa sociedade seja de iguais. A igualdade de gênero que nós tanto buscamos é fazer essa desconstrução desse macho que machuca as outras pessoas, mas machuca a si próprio também. Porque eu acho que a gente, esse super-homem, isso é uma dureza também para esse homem na sociedade, entendeu? Então, acho que a gente precisa fazer esse trabalho da desconstrução. Aí passa pelas políticas públicas, de novo, a gente vai voltar lá nas políticas públicas, vai falar da educação, e a gente tem que começar já lá, em tenra idade, a gente vai falar dos lugares onde nós estamos, combater a forma como somos tratadas nos nossos trabalhos, nos diferentes lugares, né? Que daí também, fora essa violência que está na Lei Maria da Penha, a sociedade é tão violenta porque tem a violência política de gênero, que também é considerada crime. Então, assim, vão aumentando os tipos de violência na nossa sociedade. Acho que é um pouco isso. Acho que a desconstrução desse homem, acho que é o caminho. Acho não, é o caminho. Ele é ser humano e dotado de todos os sentimentos. E as dores que as mulheres sentem, eles também sentem. E os desejos e vontades que as mulheres têm, eles também têm. Então, e a vontade de chorar, de ter um ombro amigo, eles também têm. Então, a gente precisa trabalhar nessa construção. Pelo menos eu acredito nisso. Quando a gente olha as pesquisas sobre a relação entre os gêneros, né, o que a gente percebe, sobretudo pesquisas feitas pela psicologia e pelas ciências sociais, de uma forma geral, a gente percebe o estabelecimento de um abismo entre homens e mulheres. Esses movimentos que você fala, eles são reativos ao abismo. Então, o que a gente tem visto? Os homens jovens com uma tendência ao conservadorismo e ao resgate desse homem superpoderoso que essas gerações, elas já não viram. Mas alguém prometeu a esses meninos que eles conseguem recuperar. E quanto mais consciência as meninas e as mulheres tomam, mais exigentes nessa relação com o gênero masculino elas ficam. Então eu costumo falar daquele momento em que a mulher se dá conta da sua condição de mulher no mundo e ela enxerga essa estrutura. Ela é expulsa de alguns paraísos, como o paraíso do lar acolhedor, você não precisará trabalhar, eu te darei tudo, né? Mas ela passa a ter a consciência daquilo que ela não aceita, que ela não quer. E aí, esses gêneros, eles não vão mais conseguir conviver como outrora e um outro terreno de relação vai ter que surgir. Onde o homem, essa era a tua pergunta inicial, terá de reconhecer os seus privilégios, essa disparidade entre os gêneros e ter condutas e pensamentos e o olhar sobre si vai ter que se reconstruir. Se não se reconstruir,
o abismo só aumenta. E aí vai ter incel, porque vão ser celibatários para sempre, e vai ser não porque a mulher é uma cruel, mas porque a mulher desperta cada dia mais para não aceitar essa relação de disparidade, né, de submissão. É óbvio que essas mulheres não vão querer estes homens de antigamente. E isso só vai se intensificar. Então rever os privilégios, apontar para o outro homem. Cara, para de mandar foto de mulher pelada no meu celular. Mulher não é uma peça de carne. Eu sou carnista, né? Não falha. Mas assim, não é uma peça de carne que você olha, meu Deus, que vontade de comer aquela picanha, né? Quer dizer, não. A gente não é um objeto, né? E a mulher já entendeu isso. Sim. A gente avançou em muitos aspectos, retrocedeu em outros, que eu não sei nem se é um retrocesso, acho que é uma resposta, né? Uma resposta é um movimento, esses movimentos que surgem, que a gente não pode não falar sobre eles, porque eles existem, eles estão aí, eles são perigosos, mas, ao mesmo tempo, é um grupo de pessoas que estão indo para aquele caminho, mas ainda tem muita gente que tá avançando, muita mulher que tá escutando a gente agora, eu tenho certeza, inclusive. Vou caminhar para o final do nosso encontro, mas eu queria que a gente falasse também do poder público. Eu sei que a gente falou em vários momentos, mas assim, no âmbito municipal, por exemplo, a gente falou da violência contra a mulher no âmbito geral, né, no âmbito nacional. No âmbito municipal, por exemplo, aqui na cidade de Piracicaba, quais as ações concretas que a gente consegue ver, né, do legislativo, do executivo, para proteger essa mulher, para estimular isso? Posso? Pode. Eu vou começar. Eu vou falar do legislativo, tá? É o seguinte: uma cidade que tem uma casa que produz, que constrói as suas leis, com uma porcentagem ínfima de mulheres representando, ela vai ser uma casa que não vai ter a mulher como prioridade. Estamos falando até aqui de estrutura patriarcal e de manutenção da submissão. Enquanto a gente não votar e eleger mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, essas pautas não serão priorizadas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A mulher é a maioria da população brasileira. E, se não me engano, a maioria da população piracicabana também. Sim, também, mais de 50%. Mais de 50%. Então, assim, por que não votamos em nós mesmas? Pergunta importante. Achamos que não temos competência? Eu conheço uns par de mulher competente por aí. Aliás, muitas já estão na câmara. Na câmera. na câmera. Então, assim, eu acho que votar para que a gente possa trazer a pauta da mulher, porque quando a gente traz a pauta da mulher, com a mulher em foco, a gente traz a pauta da família. Não é a pauta da família antes da mulher. Senão a gente invisibiliza a mulher. É a pauta da mulher, porque isso reflete na família. As mulheres pobres, não brancas, arrimam as famílias mais vulneráveis do Brasil. Isso impacta não só na vida daquelas famílias, arrimadas por mulheres, geralmente não brancas, que têm um salário menor, porque ganham menos, o racismo nos fala sobre isso, quanto a gente não tem políticas públicas para as mais vulneráveis, para esses recortes populacionais, interseccionais, a gente não tem uma melhoria substancial na vida das pessoas. E a nossa sociedade piracicabana é tradicional. Olha, mas eu acho que assim, tem algumas ações que a gente precisa valorizá-las. E aí, inclusive, aí de novo, vamos trazer a Lei Maria da Penha, e que a Piracicaba, ela também é beneficiada por essas políticas que foram criadas a partir da Maria da Penha. Uma delas, por exemplo, no caso de violência, é o atendimento no SUS. Então, as mulheres têm uma prioridade no atendimento no SUS, aquelas que têm que estão numa situação de violência. Assim também como ela também tem uma prioridade no sistema da assistência social, de todos os serviços de assistência social, inclusive, mesmo que ela não esteja no cadastro único, ela já vai entrar no cadastro único e depois toda essa rede de apoio a essa mulher em situação de violência. Também ela tem essa questão, por exemplo, de ser inserida dentro dos programas constituídos em nível nacional, em nível local também ela tem.
Tem os juízes, também quando numa situação que chega na delegacia da mulher e que vai para o judiciário, o juiz já também determina um atendimento para a proteção e a garantia da integridade física dessa mulher e também psicológica. E também já todo a questão de prioridade nas creches, na matrícula da criança no lugar que ela está, a retirada dessa mulher, ainda é a retirada da mulher do espaço onde ela está sofrendo a violência e para ser abrigada, a ser protegida em algum lugar. Então, tem essas medidas que foi um avanço nas políticas públicas em nível nacional. Em Piracicaba, tem essas políticas, porque fazem parte da rede de políticas públicas, né, nacional, mas também tem alguns serviços. Por exemplo, o Centro de Referência e Atendimento à Situação de Mulher de Violência é um avanço em Piracicaba, porque nós tivemos esse centro de referência lá nos anos 2000, depois ficou um tempo sem, depois a partir de 2015 teve, inclusive, garantido na forma da lei. E também nós temos a delegacia hoje 24 horas, então acho que também esse é um avanço. Mas também, e tem políticas públicas em diferentes lugares dos serviços públicos para as mulheres. Mas elas são, na verdade, fragmentadas. E aí por isso a nossa luta e a nossa batalha é para que haja políticas públicas, e aí nós buscamos, inclusive, ter um serviço um organismo dentro do poder público que pensem em todas essas políticas de forma intersetorial, mas também transversais, porque a gente precisa pensar, porque as mulheres também essas políticas, a gente precisa pensar nelas do ponto de vista da diversidade das mulheres, porque as mulheres são diversas e a gente precisa pensar nesses aspectos. Então, acho que a gente precisa disso. E nós temos, acho que um retrocesso que nós temos é a falta aqui em Piracicaba. Nós não temos a casa-abrigo aqui em Piracicaba, ela precisa levar para outra cidade quando há necessidade de apoio. E nós temos também hoje está mais difícil, inclusive nessa gestão está bem delicada, até a conversa com o senhor prefeito para a gente falar sobre estas políticas públicas e a sua implementação. Mas acho que a gente precisa avançar. Mas também acho que a gente precisa levar em consideração que o governo federal, a gente precisa, inclusive, de buscar essa integração entre as políticas que estão implementadas em nível nacional, estadual e municipal, mas nós tivemos um período que foi de 2016 a 2022, que teve uma desintegração completa, na verdade, foi uma desestruturação, acabaram com a política pública e foram criadas por décadas. Em 6 anos, de 2016 a 2022, elas foram completamente destruídas e ainda está nesse processo. Tanto que agora a 5ª conferência, acho que a gente precisa falar da 5ª conferência da mulher, que está acontecendo nos municípios, no estado e nacional, na verdade, resgatar as políticas que foram construídas ao longo dessas décadas para restabelecer um novo processo da reestruturação dessas políticas e a sua intersetorialidade em nível nacional e a sua integralidade. Então, a gente está nesse processo. A gente está avançando, mas a gente precisa avançar ainda muito mais, né? E aí Piracicaba precisa entrar também nesse movimento de avanço. E a gente está fazendo isso. Nós temos uma rede, que é importante, essa rede constituída, de proteção, de atendimento, porque as mulheres precisam dessa proteção, elas precisam desse atendimento, dessa acolhida. E aí a gente está buscando fazer com que isso aconteça de uma forma efetiva. Até porque para se tomar atitude, né, para se ter a coragem de sair do ciclo da violência, né, de quebrar esse ciclo, você precisa saber que você vai ser acolhida, né? Que você
que você não vai ficar jogada, né? Não vai ficar Jogada. sozinha. Então, isso é muito importante mesmo. E assim, é importante, a gente fala coisas muito difíceis, mas é importante que fique claro que nós temos evoluído nas últimas décadas. Ainda com esse recorte de 6 anos em que a gente desmontou muita coisa, mas temos retomado em âmbito nacional, né? Então, acho que é importante a gente entender que estamos tendo avanços, inclusive de legislação, que nos assegura proteções aí, né? O marco de reconhecimento do trabalho doméstico, desse trabalho de cuidados dentro do lar, reconhecê-lo como um trabalho que precisa ser considerado, contabilizado, inclusive em fins previdenciários, dar visibilidade para essa mulher que cuida, né? Nós temos canais de denúncia, hoje funcionando de uma maneira bem mais aquecida do que há tempos atrás. O Disque 180 é um telefone específico para que a gente possa fazer denúncias. Também pode ser feito pelo Disque 100, né, que é do Ministério dos Direitos Humanos, né? Temos a DDM, na nossa cidade, uma DDM hoje 24 horas. Né? É importante ressaltar que, como é uma estrutura desigual, as próprias delegacias das mulheres são sempre as últimas na fila para receberem recursos dentro da estrutura da polícia. Né? Um dos meus estudos na especialização em segurança pública é a disparidade para as delegacias que atendem o público feminino. É óbvio, isso demonstra a ideia de disparidade de poder. Né? Então, acho que, enfim, temos avanços, não podemos esmorecer, a gente precisa, né? Trabalho na Defensoria Pública, também uma instituição que prioriza no atendimento à mulher em situação de violência. Nós temos um fluxo de contato com esses serviços que é prioridade dentro da instituição Defensoria Pública hoje. Então, essa mulher chega, muitas vezes ela nem faz avaliação socioeconômica, ela já passa direto para um acolhimento com a psicologia, o serviço social, de uma forma reservada, cuidadosa. Então, temos avanços, né? Reconhecemos os avanços, né? Vamos falar dos problemas, mas reconhecer os avanços também. Sim. Eu vou passar a palavra para a Rai para as considerações finais. Quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar apresentando esse programa hoje. E passar a palavra para você. Bom, eu quero agradecer de estar mais uma vez aqui na sua companhia, Jennifer. Eu também agradecer aqui a Karina, por estar acompanhada aqui de vocês duas, e para fazer essa reflexão e dizer para você que está nos ouvindo que nós temos saída. E a violência contra a mulher, ela pode sim ser prevenida e evitar que aconteça até os feminicídios, né, que ainda têm aumentado sobremaneira. Mas nós podemos também deixar de ter feminicídio. E aí, para isso, a gente tem que estar discutindo, colocando na nossa pauta, no nosso cotidiano, esta pauta e na pauta dos governantes, para que nós possamos ter as políticas públicas de fato, né? Precisam ter ações concretas para que nós mitiguemos a violência contra a mulher e até acabar definitivamente. E as mulheres possam ter o seu bom viver, né? O seu bem viver aí. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. E hoje nós estamos falando sobre isso, mas esse é um tema que toma conta das nossas agendas cotidiano, e a gente espera que você também nos acompanhe aí nas nossas trajetórias, nas nossas lutas, né, Karina? Nós estamos lá na rede de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência, tem uma rede. Então, se você quer saber mais informações, nos procure, para que nós possamos também poder compartilhar mais aquelas ações que estão sendo desempenhadas no conjunto da nossa sociedade. E obrigada a vocês também que estão aqui nos acompanhando. Obrigada. Karina? Obrigada pelo convite. Minha amiga, minha colega, companheira de luta, né? De estudos também, de produção, de reflexão, produção de política pública. Fica um desafio que Piracicaba consiga gerar os dados, juntar dados, né? Analisar os dados e construir políticas públicas mais alinhadas com a realidade da mulher piracicabana. Esse, no meu entendimento, é um desafio do nosso município. Que a gente consiga dar visibilidade para a realidade da mulher piracicabana e melhorar as políticas públicas que já existem. Acho que esse é um grande desafio.
Isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada. obrigada a todos que estão aqui. E finalizamos mais um papo com a Rai. Obrigada.